Porém, faltando uma rodada para o fim da fase inicial, só há uma certeza para os dois países: nada está definido. Mas quais são as chances do duelo que ficou marcado pelo 7-1, no Mundial de 2014, acontecer logo na próxima fase? O Globoesporte.com te responde. O Brasil encerra a fase de grupos contra a Sérvia, na quarta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, e já vai saber quais são os possíveis adversários das oitavas. Afinal, às 11 horas, a Alemanha decide sua vida contra a Coreia do Sul. Para que o encontro aconteça, é preciso que uma seja líder e a outra vice de sua chave. As combinações são muitas, mas, de acordo com o matemático Tristão Garcia, os alemães aparecem com maior probabilidade de encarar a seleção de Tite. Alemanha, 44% México, 22% Suécia, 15% Coreia do Sul, 5% cenário mais crítico, que aparece com 14% entre as probabilidades, é do Brasil sequer avançar para o mata-mata do Mundial. Brasileiros pedem apenas uma coisa para a seleção: foto, águia estado. Veja abaixo o que precisa acontecer para que Brasil e Alemanha se enfrentem nas oitavas de final. Os critérios de desempate, nesta ordem: saldo de gols, gols marcados, confronto direto, fair play e sorteio. Brasil terminando como primeiro do grupo em caso de vitória contra a Sérvia, o Brasil fica em primeiro no grupo e se a Suíça não vencer a Costa Rica, ou ainda se os suíços vencerem. Pela mesma margem de gols do Brasil, Brasil 1x0 Sérvia e Suíça 1x0 Costa Rica, por exemplo. Em caso de empate, o Brasil precisa torcer para que a Suíça não vença a Costa Rica. Brasil terminando como segundo do grupo caso o Brasil vença a Sérvia, a Suíça pode ultrapassar o Brasil se bater a Costa Rica por uma diferença maior. Brasil 1x0 Sérvia e Suíça 2x0 Costa Rica, por exemplo. Em caso de empate, qualquer vitória da Suíça deixa o Brasil em segundo. Se o Brasil perder para a Sérvia, precisa que a Suíça seja derrotada por diferença maior ou igual de gols. Se os suíços perderem por um gol a menos de vantagem, a decisão vai para os cartões e pode até chegar ao sorteio. Neymar e Coutinho são duas das principais peças da seleção de Tite. Foto: Reuters. Em uma decisão nos cartões, o Brasil levaria, ao menos por enquanto, vantagem em relação aos suíços. A FIFA atribui um critério para cada cartão levado, uma espécie de ranqueamento de fair play. Tomar um cartão amarelo, por exemplo, tira um ponto nesse ranking. A equipe que tiver menos deduções nessa contagem fica à frente das outras nesse critério de desempate. Veja as pontuações abaixo. Ranqueamento de fair play são perda no ranking cartão amarelo menos 1 vermelho após 2 amarelos menos 3 vermelho direto menos 4 cartão amarelo e depois vermelho direto menos 5. Como o Brasil e Suíça não tomaram cartões vermelhos, a seleção ficaria à frente nesse critério de desempate por ter recebido um cartão amarelo a menos, 4-3. Porém, esses números podem e devem mudar na última rodada. A situação do grupo da Alemanha é ainda mais complexa que a do grupo do Brasil. México e Suécia também chegam à última rodada com chances de classificação. Cada gol marcado nas duas partidas deve fazer diferença no posicionamento final das seleções. Confira: Alemanha terminando como primeira do grupo. A única chance alemã de terminar na liderança é vencer a Coreia e torcer por uma vitória da Suécia contra o México. Além disso, a margem de gols da Alemanha precisa ser maior que a da Suécia. Alemanha 2x0 Coreia e Suécia 1x0 México, por exemplo. Alemanha terminando em segundo no grupo. Se a Alemanha vencer e a Suécia não bater o México, os alemães ficam na segunda colocação. Caso Alemanha e Suécia vençam, a Alemanha tem duas possibilidades de ficar em segundo.
A primeira é garantida, caso a Suécia consiga uma margem maior que a alemã. Porém, se as duas seleções vencerem seus jogos pela mesma margem de gols, a decisão vai para o confronto direto entre México, Suécia e Coreia do Sul, visto que as três terminariam com o mesmo saldo de gols e gols pró. Joachim Low e Toni Kroos são remanescentes do 7-1, foto, Reuters, Michael Dauder. Nesse último caso, seriam contabilizadas as partidas das três seleções entre si, sem levar em conta os jogos contra a Coreia do Sul, como se tivesse sido criado um novo grupo com três seleções. O problema é que, ainda assim, as equipes podem empatar em todos os critérios. Desta forma, mais uma vez os cartões voltariam a dar as caras. Caso a decisão chegue a esse extremo, a Alemanha pode ter problemas para se classificar. Tudo por causa da expulsão de Boateng contra a Suécia, que deixa a equipe alemã atrás de México e Suécia nesse critério.